Bom dia a todas e todos. Agradeço mais uma vez o aceite do convite do Hugo Silveira Garcia, da Prefeitura Municipal de Altinópolis, e do Jorge Leite Bittencourt, do Centro de Atendimento ao Cidadão do Arquivo Público de São Paulo. E hoje teremos a atividade 5, os serviços de informações ao cidadão, que compõem o nosso curso que retomou na semana passada, o curso com o título A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação no contexto da gestão de dados e informação dos municípios. Eu informo que essa aula é oferecida de maneira síncrona às segundas-feiras e também essa aula é disponibilizada gravada no Moodle, então a partir provavelmente de terça ou no máximo quarta-feira, essa gravação já estará disponível no Moodle para que as pessoas tenham acesso de maneira não síncrona. Então, sem me alongar demais, fazendo todos os agradecimentos, eu passo a palavra para o Jorge para fazer uma apresentação sintética, ou também, se não quiser, não sintética também, sinta-se à vontade, do sistema de informação ao cidadão no estado de São Paulo, e aí, posteriormente, a gente entra com a colaboração do Hugo sobre o caso específico de Altinópolis, que, além de ser um caso de destaque, é um caso extremamente interessante e acredito que também inspirador para as demais prefeituras e demais câmaras no nosso estado. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra para o Jorge. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Eu saúdo todos que nos acompanham aqui. Eu vou ser muito breve, porque eu acho que a experiência prática, e o doutor Hugo certamente vai trazer uma contribuição importante para a questão de como lidar com a transparência passiva, como lidar com o acesso à informação. Eu vou começar, só antes de chegar no ponto que eu espero possa ser importante para vocês trabalharem. Eu gosto sempre de lembrar a origem dessa questão do acesso à informação, que tem nos serviços de informação ao cidadão um dos seus aspectos, um dos seus requisitos. O que eu acho que todo mundo que trabalha com acesso à informação e todo mundo que trabalha com a proteção de dados pessoais, que é um tema que a LGPD trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro de modo relativamente recente, né, a sua vigência, mas é sempre bom lembrar o grande mandamento fundamental do acesso à informação no Brasil, que é a Constituição Federal, artigo 5º e o inciso 33, que eu gosto muito de ler, porque ele resume todo o trabalho que é feito nos órgãos públicos de qualquer instância e alçada com relação ao acesso à informação. Vou ler porque é muito importante. Todos do povo têm o direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É um inciso que resume toda a lei de acesso à informação, que resume toda a lei geral de proteção de dados pessoais e tantas outras leis que vieram no bojo da Constituição Federal a partir de 1988. Então, desse conjunto de leis de habeas data, lei de processo administrativo, uma série de leis, duas fazem parte do nosso dia a dia ou fazem parte do dia a dia de quem vai lidar com um serviço de atendimento a pedidos de acesso à informação nos órgãos públicos, que é Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção do Dado Pessoal. Da primeira, é sempre importante ter em mente que a gente tem de conhecer sobejamente estas leis. Tem de conhecer todo o arcabouço legal que seja a base da sua operação e do seu trabalho. Mas, particularmente, a LAI ela é absolutamente fundamental. Porque é na LAI que existem dois conceitos, né, que estão nesse mandamento constitucional que acabei de ler, mas
Dentro da lei você tem lá alguns artigos que tratam do que a gente chama de transparência passiva e tantos outros que tratam do que a gente chama de transparência ativa. Então, do lado da transparência ativa, existem comandos claros da lei, daquilo que deve ser publicado independentemente de pedido. Balanços, contratos, investimentos, licitações, salário de servidor público, né? Despesas, uma série de informações, organização do órgão público e etc. Então, tudo isso está no campo do que a gente chama de transparência ativa e que o órgão tem a obrigação de publicar, porque isso está descrito no mandamento constitucional e está descrito, né, e imposto pela Lei de Acesso à Informação. E a transparência passiva é aquela que trata dos pedidos, aquilo que a administração não publicou, não divulgou, por qualquer razão que seja, né? E existe o interesse pessoal ou o interesse de um órgão, de uma pessoa jurídica, inclusive, de querer informações a respeito da administração. Isso é feito mediante pedido, que já era regulamentado, no caso da União e no caso do Estado de São Paulo, por suas leis de processo administrativo. O direito de petição é uma coisa que está inscrita no ordenamento público já de há muito tempo, mas a lei tratou especialmente da transparência passiva ao definir duas questões básicas. Definir que os órgãos devam contar com um serviço de informações ao cidadão, essa é a nomenclatura da lei, essa é a nomenclatura da norma infralegal, no caso do Estado de São Paulo, e definir, inclusive, qual é o procedimento do pedido. Então, ela diz, você tem de ter um conjunto, né, um órgão, uma unidade administrativa dentro do órgão que receba e atenda ao público e receba pedidos, e ela define também qual é o procedimento para atendimento dos pedidos. Isso é uma coisa que já adianta o processo enormemente. Então, o que é bom destacar? Que tanto no âmbito federal, a lei quanto no âmbito estadual, foram 2 decretos que regulamentaram a aplicação da lei. A despeito da lei ter, a meu ver, uma cara, digamos assim, de decreto, porque ela é auto-aplicável em grande parte dos seus mandamentos. Ela diz quais são as instâncias recursais, quais são os prazos, tudo está dentro da lei. Mas a União regulamentou a 2527 por um outro decreto, que é o 7724, que é de 2012, e no caso do Estado de São Paulo, pelo 58052, que também é de 2012. Os decretos repetem em grande parte aquilo que está dentro da lei, mas definem outras questões que estavam ali passíveis de interpretação. Então, é bom que, repito, para quem lida com essa questão, conheça esses decretos. Por quê? Se você eventualmente queira ou necessite desenvolver um trabalho ou criar um SIC, que é o acrônimo do Serviço de Informação ao Cidadão, se você quiser desenvolver isso na tua cidade, na Câmara, na Assembleia, nos órgãos de modo geral, você tem que obedecer essa regra. E esses decretos são uma inspiração, inclusive, para uma redação que seja de ordenamento local. É muito, muito bom. Os SICs, o Arquivo Público do Estado de São Paulo tem uma série de materiais prontos, né? Modelos de decreto, modelos de tabelas, modelos de implantação de SIC, modelos à mão cheia, um monte deles para vocês trabalharem. Eu recomendo que vocês acessem, aqui dá para ler, no site do Arquivo Público do Estado. A gente desenvolveu já há muitos anos essa cartilha, a gente chama de cartilha, porque, na verdade não é esse aqui, primeiros passos, porque ele define literalmente tudo que é o acesso à informação, de modo muito conciso, mas ele explica qual é o papel fundamental do SIC. Vou ao papel do SIC. Como eu disse, transparência passiva é a atribuição maior do SIC, é aquilo que não está na transparência ativa. Eu costumo brincar que o único jeito de reduzir o trabalho da transparência passiva do SIC é o órgão público ser
extremamente aberto, extremamente claro na divulgação das suas atividades, números, etc., nos sites de internet, atuando de forma, como diz o nome, ativamente para que as informações que você dispõe sejam, de fato, publicizadas, certo? Mas isso não eliminará jamais o papel de uma unidade como o SIC, porque é quase ou é virtualmente impossível que você possa ser tão claro, tão amplo, tão divulgador das suas ações, por razões, às vezes, de ordem física, inclusive. Então, o SIC tem dois papéis: atender o pedido e coordenar a ação do pedido dentro do órgão. Normalmente, a gente pensa no SIC como uma unidade física, é comum, a gente tem essa definição no nosso decreto estadual, e também como uma unidade de atendimento virtual. Na verdade, assim, segundo quesito, vocês precisam ter um sistema de registro e controle de pedidos e prazos, porque essa é uma definição legal. São vários os prazos de resposta, de recurso de primeira instância, de segunda e terceira instância. Então, você precisa de um sistema que controle esse processo. Eu quero só voltar a um ponto que eu acho que é muito importante dentro do papel dos SICs, e para quem já os tem, e para aqueles que vislumbram montar essa estrutura dentro do órgão em que atuam. O papel dos SICs, ele é de controle e busca da informação. É muito incomum, é pouco provável, a não ser que o assunto seja muito delimitado, que o próprio SIC seja o produtor da informação. Usualmente, a informação é produzida em outras diretorias, em outros órgãos que compõem, digamos, a prefeitura. E eu me refiro ao governo do estado, por exemplo, porque não é o SIC que produz uma informação normalmente. Isso aí está a cargo de um órgão, de uma diretoria específica. E o trabalho do SIC é conhecer profundamente as unidades, os órgãos públicos, de que temas cuidam, de que ações produzem, porque cabe ao SIC, especialmente, controlar o prazo e obter a resposta almejada pelo cidadão. E, eventualmente, inclusive, trabalhar em conjunto com os órgãos na questão da transparência ativa, porque o SIC acaba sendo, ao longo do tempo, ao longo da sua atuação, uma unidade detentora de conhecimento dos meandros da administração, de como as coisas se processam, onde elas estão. Ele é um facilitador, ele não tem o papel da ouvidoria, porque ele não vai tratar de reclamações ou pedidos de serviço. Não é isso que faz o SIC. Os papéis são muito distintos. Vide, por exemplo, a estrutura da Controladoria Geral da União, que tem áreas distintas para você tratar de manifestações de ordem geral e pedidos de acesso à informação, né? Então, o SIC terá, ao longo do tempo, também essa capacidade de entender o funcionamento da estrutura da máquina, da prefeitura, né, do órgão, do modo geral. Então, eu espero e torço, né, para que o interesse de vocês nessa questão vá adiante. Contem sempre com o Arquivo Público do Estado, que contém diversos materiais prontos à disposição de vocês para consulta, para aplicação imediata, modelos de negócios, modelos de documentos, e a gente fica à disposição, inclusive, para o atendimento que vocês queiram junto da Central de Atendimento ao Cidadão, cujos telefones e e-mails estão divulgados nos materiais desse curso aqui. Então, não tem outra solução nesse momento, como último recado, que vocês... A solução é conhecer profundamente estas legislações básicas, porque elas orientam o trabalho de vocês. A segunda questão é entender que o processo de conhecimento do órgão não está calcado no SIC, mas o SIC é o órgão que vai cuidar de disseminar e buscar a informação, tendo em mente sempre que o nosso papel como gestores públicos
como servidores públicos, como funcionários públicos, é atender o cidadão. É para isso que a gente trabalha, para que aquilo que ele necessita seja de fato entregue nos moldes legais, nos prazos legais, com a melhor qualidade possível. Tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom dia de trabalho, certamente teremos, e agradeço a todos pela participação, a todos que nos acompanham aqui e nos acompanharão depois no acesso aos canais de divulgação. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutor Hugo. Bom trabalho para todos. Obrigado, Jorge, pela sua fala bem sintética e bem pertinente. A gente tinha dito os 15 minutos, você foi pontual nos 15 minutos. Gostaria de reforçar essa informação. E sem mais demora, eu passo a palavra para o Hugo Silveira Garcia, da Prefeitura Municipal de Altinópolis, para fazer a sua apresentação. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando. Bom dia ao Jorge, que acabou de fazer uma brilhante apresentação referente ao funcionamento da CAC. Meu nome é Hugo Garcia, eu sou servidor público municipal da Prefeitura de Altinópolis. Altinópolis é uma cidade de aproximadamente 16 mil habitantes, no interior de São Paulo, em torno de 350 quilômetros da capital, né? E por ser uma cidade pequena, existem várias perguntas, como uma cidade pequena pode se adequar à Lei de Acesso à Informação, como uma cidade pequena pode ter um SIC, e como uma cidade pequena pode ter êxito na aplicação de um SIC. Pois então, no ano de 2013, quando pouco se falava em transparência no Brasil, né, que é a lei de 2011, né, e a gente começou a aplicação da lei aqui em Altinópolis em 2013, se eu não me engano, dia 27 de maio de 2013, seria a data de que a lei deveria ser regulamentada nos municípios menores. O que aconteceu? Altinópolis não tinha orçamento para isso, Altinópolis não tinha nenhuma ferramenta para isso e pouco menos expertise ou conhecimento do assunto de transparência pública. Então, quanto à lei de acesso à informação, a cidade, na verdade, ela tinha um portal de transparência estático, que ele foi melhorando a cada dia, né? E esse portal de transparência estático, a gente precisava de dar vida para ele. O que nós fizemos? Nós falamos, olha, não adianta a gente colocar um site no ar e não dar informação acessível. Não adianta a gente colocar um site no ar e simplesmente a população se quer saber acessar esse site, né? Eu tinha um outro companheiro, que hoje ele não trabalha mais comigo nessa área, a gente conversou, falamos, o que nós vamos fazer? Aí a gente teve uma ideia de, como é uma cidade pequena, aonde é o ponto que uma cidade pequena se encontra? Na praça. Nós colocamos uma faixa na Praça Municipal. Vou tentar mostrar para vocês aqui como foi colocado essa faixa. Peraí, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Cheia. Vocês estão conseguindo ver o slide? Fernando, está aparecendo o slide? Está aparecendo sim, está tudo certo. Está aparecendo? Sim. Deixa eu só voltar aqui, né? Então, aqui essa foi... Deixa eu só aumentar a tela. Essa foi a faixa que a gente colocou no centro da cidade, né? Do lado também tem o nosso SIC, que hoje a gente já mudou, mas eu vou contar lá na frente. A gente colocou uma faixa na cidade, escrito Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação, Serviço de Informações ao Cidadão. Informação é o seu direito. E colocamos também, vocês podem vir aqui no jardim, a gente colocou indicativos, dentro da prefeitura a gente colocou indicativos, né? Para quê?
Porque você imagina, você pega uma população, que é uma população pequena, né, num município pequeno, e essa população, ela é uma população, não digo que ela é desinformada, mas ela é uma população que não tinha conhecimento de sequer o que era um portal de transparência, né? E fizemos esse trabalho de conscientização, porque o que a gente acredita? Que a conscientização é o ponto mais importante na área do acesso à informação. Então, não basta a gente trazer informação se a gente não der acessibilidade, se essa informação não ficar acessível. Aí, após esse trabalho que a gente fez de conscientização, o pessoal começou a conhecer o trabalho do SIC Altinópolis. O trabalho do SIC Altinópolis, a partir de 2013, ele passou a contar com o auxílio do... Olha, aqui deu um problema aqui de novo no slide. Meu Deus do céu. Ele passou a contar com o auxílio do Arquivo Público do Estado, quando a gente conheceu os servidores do Arquivo Público do Estado, que a partir desse... A gente contou um breve relato sobre como a gente estaria trabalhando lá, o que a gente estava fazendo lá no momento, né? Sobre a colocação da faixa, sobre como a gente estava divulgando isso para a sociedade e como a sociedade estava abraçando a ideia de transparência. O Arquivo Público do Estado passou a nos conhecer e a partir daí a parceria foi muito longa. A gente tem uma parceria até hoje com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Por meio do Centro de Apoio ao Município, aos municípios, né? Que com certeza foi um pilar importantíssimo na nossa evolução. E nosso primeiro resultado positivo que a gente teve com a Lei de Acesso à Informação foi logo no ano de 2015, quando o município foi um dos 29 municípios do Brasil a tirar nota 10 na escala Brasil Transparente. Fato esse também que se repetiu em 2017. No ano de 2017, novamente, nosso município tirou nota 10 na escala Brasil Transparente. Portanto, por 2 vezes, nosso município foi considerado um dos municípios mais transparentes do Brasil. No ano de 2017, o SIC passou por uma alteração de local, a gente passou a trabalhar num conglomerado de serviços públicos que o município tem, que a gente chama de ganha-tempo aqui, o SIC está dentro dele, né? E fizemos algumas adequações no nosso portal da transparência e continuamos fomentando, participando de eventos, participando de programas, participando de situações envolvendo a transparência pública, né? No ano de 2019, apesar da fala do Jorge ter dito sobre a questão da ouvidoria, a gente integrou a ouvidoria no SIC, né? E o nosso SIC ele não funciona junto com a ouvidoria, são órgãos separados, mas eles funcionam concomitantemente, eles funcionam sempre com a mesma, como é que eu posso dizer? Eles funcionam intrínsecos, né? Um depende do outro. E também no ano de 2019, a gente inaugurou o arquivo municipal da Prefeitura de Altinópolis. Com esse arquivo municipal, a gente melhorou, inclusive, a nossa transparência ativa. Então, hoje o SIC, o que eu vejo de muito importante no SIC, na nossa expertise, na nossa experiência com o SIC municipal, é que o SIC ele abriu portas para que o município conhecesse outras experiências municipais, estaduais e federais, e para que o município adequasse a outras legislações. Hoje o município é plenamente adequado a 13.460, hoje ele tem uma ouvidoria digital, hoje o município é plenamente adequado a 12.527, ele tem um SIC municipal, e hoje o município também possui o seu arquivo municipal, ainda primário, ainda embrionário, mas possui um arquivo municipal próprio, possui uma CAD, que é uma comissão de avaliação documental, que isso, se a gente fosse pensar lá em 2013, provavelmente não existia no município, né? Possui uma CAD. Dentro do âmbito da ouvidoria municipal, hoje o município possui uma carta de serviços ao cidadão, ao usuário, e hoje ele também, talvez, não sei, a gente não fez precisamente quantos municípios já adequaram. O município hoje possui um conselho de usuários de serviço público, que foi regulamentado, e em breve esse conselho estará em funcionamento. Voltando ainda à questão arquivística, o município também
dentro do seu arquivo, ele fará em breve a primeira eliminação documental, porque a gente ainda está preparando a documentação para fazer a primeira eliminação de documentos, né? Já com o apoio da CAD, a CAD é setorial. E ainda sobre a questão da expertise do SIC mesmo, o que a gente coloca como importante? Várias cidades buscaram o aprimoramento do SIC, infelizmente tiveram questões judiciais para poder aprimorarem o SIC, e nosso município não aconteceu isso. Chamamos a população a participar, falamos, população, aqui existe um portal da transparência, aqui existe um SIC, aqui existe uma oportunidade de vocês poderem interagir com a prefeitura municipal, existe uma maneira que você será ouvido e os seus documentos serão entregues, a sua informação será entregue. Por isso que a gente sempre usa esse lema. Não basta fornecer informação, é necessário que a informação seja acessível ao cidadão. Outro ponto, buscar sempre o auxílio de servidores públicos. O gestor do SIC, ele não faz nada sozinho. O gestor do SIC, ele é apenas uma ponte que, como o Jorge disse muito bem, ele deve conhecer a administração, e ele conhecendo a administração, ele tem que ter uma interlocução muito forte com todos os servidores, com todos os secretários, agentes políticos, o prefeito municipal, os secretários municipais. Por quê? Porque você só vai conseguir ter êxito no fornecimento de informações se você tiver portas abertas. As portas abertas, elas são extremamente importantes para que qualquer administração municipal tenha êxito no fornecimento de informações. Aí, salientando mais uma vez, a gente sempre fornece relatórios, a gente sempre fornece meios onde a gestão usa de maneira positiva para melhoria de serviços. A gente sempre fornece situações assim cases, né, dentro do próprio município. Olha, aconteceu uma situação assim, já conversa com o secretário, aconteceu isso, aonde a gente pode melhorar para outra informação sair com mais qualidade, aonde a gente pode melhorar para a prestação daquele serviço sair com mais qualidade. Então, a gente vê o SIC mais do que um informante, mais do que um setor que vai dar informação para a população. A gente vê o SIC como um setor que vai fornecer meios para a melhoria da gestão pública, fornecer meios para que o cidadão conheça e participe da gestão pública municipal. Então, mediante a isso, eu encerro a minha fala. Percebo que todos que estão acompanhando aqui são pessoas que ou estão ligadas ao acesso à informação e à transparência, ou estão ligadas à administração de um certo modo. O que eu vejo como mais importante? Interlocução. Faça interlocução com seus gestores, faça interlocução com os seus prefeitos, com os seus secretários, porque a partir do momento que você passa a ter confiança de que seu serviço realmente funciona, que você passa a ter resultados de que aquilo realmente funciona, de que você passa a ter, digamos, você pode usar, né, esses resultados para melhorar cada dia mais a administração pública, para cada dia fazer uma administração ainda mais transparente e participativa. Então é isso, obrigado a todos e um abraço. Muito obrigado, Hugo, pela sua fala, pela síntese de todos esses 10 anos de construção. Eu vi que alguma pessoa já levantou a mão, acho que foi a Kézia que tinha levantado a mão. Acho que a gente pode fazer a seguinte dinâmica, não sei se o Hugo concordar, a gente pode abrir para algumas perguntas, alguns comentários e fazer disso menos perguntas e respostas e mais uma conversa. Com certeza. Já que as pessoas elas ainda estão um pouco ou tímidas ou se preparando para falar, eu queria começar com um comentário bem pontual que o Hugo disse claramente, a questão da interlocução com a população, essa questão de diálogo, esse processo de educação para a transparência, que acho que é fundamental, mas eu gostaria que ele falasse um pouco sobre os desafios do convencimento da própria estrutura governamental em relação à transparência, porque isso também é um processo não só educativo, mas também um processo de convencimento. Claro. Fernando, então, o convencimento dos servidores, ele baseia-se na confiabilidade do serviço, né? Quando você percebe por que a gente primeiro falou com a população. A gente falou com a população para que a população
para que a população desse respaldo, para o que a gente ia fazer ali na frente. Então, assim, colocamos no ar, conversamos com a população. Não colocamos no ar e conversamos com a gestão, colocamos com a população. A gente precisava, no caso, que a população conhecesse o serviço para a gente poder explicar para o gestor que aquilo é importante, entendeu? Eu sei que é difícil, eu sei que existem algumas barreiras da gestão de que, vou colocar aquilo no ar, vou dar uma possibilidade para a população criticar, vou dar uma possibilidade para a população fazer comentários maldosos, para dizer que a gestão não funciona, mas não. A população, ela ajuda o gestor. E ela ajuda o gestor da seguinte maneira: ela participando do governo, você vai saber o que ela quer. Entendeu? Ela participando do governo. E quando a gente colocou essa faixa na cidade, a gente já teve exatamente essa ideia. Se eu colocar a população para participar, automaticamente o gestor vai ver que aquilo é positivo e não que aquilo é negativo. Entendeu? Então, assim, em síntese, foi esse os principais desafios. A gente teve um desafio que eu vou contar que é um pouco mais complexo, que talvez, aí sim, a estrutura a gente teve um pouco de dificuldade, que foi a questão da divulgação de salários, né? A divulgação de salário de servidor ainda é muito embrionária, talvez a gente tenha sido o primeiro ou segundo município do estado a divulgar o salário de servidores, né? Logo em 2013 a gente já passou a fazer a divulgação, e aí o convencimento da divulgação foi realmente a partir do momento que a gente chegou nos servidores e dissemos: servidores, é importante saber o seu salário para entenderem aquilo que você faz, entendeu? Se você tem um salário que a população entenda que seja um salário talvez muito baixo, mas você tenha um padrão de vida muito alto, a pessoa vai entender que talvez aquele padrão de vida não seja condizente com o seu salário. Então, é um respaldo que o próprio servidor tinha, foi essa tese que a gente usou para conseguir entender, além da lei, né, além dos próprios entendimentos dos tribunais superiores, como STF, STJ, mas o respaldo prático que a gente usou foi: servidor, é importante a população saber, porque, primeiro, que ela paga seu salário. Segundo, é importante ela saber que você ganha o salário pelo serviço que você faz. E foi isso. O gatilho que a gente teve, o respaldo que a gente teve maior, foi com essa conversa com o servidor. Perfeito, Hugo. A gente tem já uma pergunta do Matheus Perpinelli, da Câmara Municipal de Marília. Ele fez pelo chat, mas eu faço a leitura por aqui. Ele pergunta: já foi falado no curso que o atendimento aos pedidos sobre a LGPD não deveriam ser feitas pelo SIC. Como montar, então, a estrutura para atender ao cidadão? Um sistema à parte pode ser algo mais simples, como um e-mail ou um atendimento? O município ele começou a trabalhar a questão da LGPD, já temos alguns cursos que estão sendo ministrados no município, né? Mas sobre a questão, realmente, né? Você não pode colocar LGPD é uma coisa, lei é uma coisa, a Lei 3.460, que a gente também trabalha, que é a Lei de Ouvidoria, é uma outra coisa, e sim, eles são apartados, né? Eu acredito que a pergunta dele foi bastante pertinente. Nesse caso, a estrutura municipal deveria, na minha visão, ter uma estrutura de LGPD. O que eu vejo que é muito importante? E isso o nosso município não abre mão de fazer. Você ter servidores específicos para cada situação. Você tem um servidor, por exemplo, eu disse que em 2019, a gente inaugurou o Arquivo Público Municipal. A gente tem um encarregado do arquivo, que ele é o servidor do arquivo. Isso também gera identidade, né? Essa identidade, aí volta a questão da interlocução com as secretarias, volta a questão da interlocução com a estrutura administrativa. A administração pública sabe que aquele servidor é o cara que cuida do arquivo. A administração pública e a população vai saber que aquele servidor cuida de LGPD. Que aquele servidor, aquele sistema, aquele serviço cuida de ouvidoria. Aquele sistema, aquele serviço cuida de lei, entendeu? Então, essa questão identitária, essa questão da identidade da administração, a gente vê como primordial e muito importante aqui no município.
Obrigado. Eu reforço que se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat, mas também se quiser fazer pergunta por áudio também, a gente pode abrir os microfones, não tem problema. Enquanto eu tenho várias, a fala do Hugo foi muito interessante, eu tenho várias questões, na verdade, então, na ausência de novas perguntas, eu tenho novos comentários. Eu queria que ele destacasse mais a questão da instalação do arquivo público e da importância da gestão documental nessa gestão de informação, que, na verdade, essa ideia de atrelar a LGPD, a LAI, a gestão da informação, atrelar tudo isso à gestão documental é o principal mote do curso. Eu acho que como recado que a gente passa para as instituições municipais ou até para as secretarias estaduais é justamente que não dá para trabalhar uma questão separada da outra. Então, já que você disse exatamente nessa questão da produção de identidade, de geração de servidores específicos para cada função, que é uma coisa muito importante para se ter uma qualidade e uma efetividade da gestão. Então, eu gostaria que dissesse um pouco mais sobre esses desafios também da própria implementação da gestão documental no município de pequeno porte. No ano de 2019, a gente regulamentou uma lei municipal que cria o Arquivo Público Municipal. Existiu antes disso um grupo de estudo, a gente fez foi elaborado um decreto municipal, onde foi criado um grupo de estudo. Esse grupo de estudo, ele desenvolveu de maneira, podemos dizer, até artesanal, né, como a gente iria fazer esse arquivo, né, tivemos, claro, a expertise do Arquivo Público do Estado, conversamos com o Arquivo Público do Estado, mandamos a minuta do decreto, mandamos a minuta da lei municipal, a gente implementou por lei municipal, né, e, primeiramente, o que nós fizemos? Inicialmente, a gente nomeou a CAD, que é a nossa Comissão de Avaliação de Documentos, e a CAD, ela possui um servidor de cada secretaria. Então, aquele servidor, de novo a questão da identidade, aquele servidor é o responsável pelos documentos daquela secretaria, entendeu? E essa CAD, ela, reconhecendo os seus documentos, primeiramente a gente juntou o que a gente chamou de, eu vou usar esse nome chulo para a gente poder entender melhor, o que a gente chama de lixo, entendeu? Que a gente chamou de lixo, que seria o que não é uma massa documental que ia ser usada, a gente chamou de lixo, a gente separou esse lixo, né? O que é lixo, o que é arquivo. O que é lixo a gente ainda não, a gente ainda não mexeu, a gente vai fazer o processo de eliminação, a gente ainda não fez o processo de eliminação. E o nosso município ainda não, a gente está em fase de elaboração da tabela de temporalidade. A gente está em fase de elaboração, a gente não elaborou a tabela de temporalidade, a gente está elaborando. E diante da elaboração da tabela de temporalidade, a gente vai conhecer ainda mais os nossos documentos. Mas, a princípio, a gente já fez o reconhecimento dos documentos, já enviou alguns documentos para o Arquivo Público Municipal. Esse Arquivo Público, ele, como eu te falei, ele foi inaugurado em 2019, ele conta com um servidor próprio efetivo. A gente busca servidores efetivos para poderem trabalhar nesses serviços que seriam, digamos, serviços que passam de governos, né? Porque eu sei que começou em 2013 num governo e hoje nós estamos em 2022, 2023 em outro governo. Então, a gente prefere servidores efetivos para cuidarem dessas áreas, né? Aí, um servidor efetivo toma conta do arquivo, cuida de toda a questão. E é isso. Os desafios, eles são constantes. Por quê? Porque existe uma cultura arquivística, né? Você tem que criar primeiro uma cultura arquivística. Por isso que a gente teve essa questão de nomear os servidores de cada secretaria como responsáveis dos documentos daquela secretaria, né? Começando a criar uma cultura arquivística, que o município ainda não adquiriu em 100%, mas cada dia evolui mais. Então, hoje eu estava em contato ontem com o servidor do arquivo, ele disse, não, o pessoal está mandando os documentos, está subindo documentos, os documentos eles estão sendo etiquetados, existem
dentro do próprio arquivo, as etiquetas que podem ser colocadas, quantas questões de caixas a gente ainda está trabalhando, as caixas ainda não estão adequadas a um arquivo de excelência, mas já estamos pensando em melhorar essa questão das caixas. Questão de estantes também, a gente já está aumentando o número de estantes, mas possivelmente a gente vai diminuir quando a gente fizer nosso primeiro processo de eliminação, né? Portanto, o município ainda é muito embrionário, como nosso arquivo de 2019, né? A gente conheceu outros arquivos, a gente foi, por exemplo, um arquivo de referência, um arquivo de Franca, que é aqui do lado, na região, né? A gente conheceu o arquivo de Franca, que é um arquivo de referência, né? Nosso arquivo ele é de documentos, ele ainda não é um arquivo histórico, mas pode ser que venha a ser. Como eu falo, sonhar não tem limite, né? A gente começou o arquivo em 19, a gente sempre aprimora, a gente sempre acorda um dia para a gente evoluir pelo menos um passo de outro, entendeu? Eu acordo, eu saio de casa e falo, o que a gente pode melhorar no arquivo, o que a gente pode melhorar na Like, o que a gente pode melhorar no SIC. A gente sempre acorda um dia, vamos ver uma notícia que saiu, vamos ver o que aconteceu. E é isso, os desafios, eles são constantes e eles estão aí para serem vencidos. Muito bacana essa fala. Eu abro para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode só abrir o microfone e fazer o comentário. As pessoas estão um pouco retraídas, apesar de que eu acho que também a fala do Hugo foi muito clara também, e nos próprios comentários ele provavelmente já esclareceu vários pontos que eram pontos muito sensíveis para essa dinâmica de como estabelecer o sistema de informação do cidadão, não só o sistema, mas também o serviço, mas principalmente, acho que a grande questão que ele coloca é trabalhar a questão da informação nesse aspecto global mesmo. Não foi a instalação de um serviço, não foi a instalação de uma funcionalidade na gestão pública, e sim foi uma introdução de uma nova concepção, de uma nova mentalidade de lidar com a informação. Eu acho que isso fica muito claro no exemplo bem pontual, quando disse da instalação das faixas na praça. Isso pode parecer uma questão muito simples, mas, ao mesmo tempo, isso demonstra uma abertura mesmo. Visivelmente é um gesto material, um gesto concreto de como a gestão municipal se abriu para os cidadãos e colocou a questão da informação como um dos elementos, e acredito que não só o único elemento. A questão da informação, ela é uma questão por premissa legal, a transparência é uma premissa legal, mas eu acho que a ideia não é simplesmente a gestão cumprir uma lei porque a lei foi dada ou porque ela foi definida. Eu acho que a grande contribuição que o Hugo apresenta, não só ele, mas a equipe que ele coordena também, porque a gente sabe que isso não é uma atividade individual, é uma atividade até de longo prazo. A gente tem uma concepção de serviço público no sentido amplo da questão mesmo, de como deveria ser o serviço público. Então eu vejo, alguém levantou a mão, eu não sei, eu vi alguém quer fazer algum comentário? Tem um tempinho ainda. Não sei se o Hugo quiser fazer mais algum comentário. Só mesmo agradecer a participação de todos, né? E dizer que é uma honra muito grande para a Prefeitura de Altinópolis, né? Tá participando desse evento, desse curso, né? Participando desse curso para cada dia melhorar, e dizer que estamos à disposição de todos, né? De todos os municípios, né? Pode nos procurar, pode conversar, para a gente, cada dia, de uma maneira colaborativa, melhorar a gestão pública, tanto no estado de São Paulo, como no país em geral. É isso.
Agradeço muito. Eu que agradeço, Hugo, pela sua disponibilidade e por compartilhar conosco a experiência de Altinópolis, que é uma experiência de referência. A gente sempre utiliza esse caso como um caso emblemático, porque boa parte dos comentários que se tem quando se faz o atendimento aos municípios sempre é esbarrar na questão de recurso, na questão de dimensão, se falar, mas é muito fácil o arquivo propor uma solução porque é uma instituição grande, porque ela trabalha com o Executivo Paulista, mas a gente também sabe que às vezes dimensão acarreta novos problemas e novos desafios. Ser uma instituição de grande volume não quer dizer que seja tudo mais fácil. A gente também tem outras dificuldades, por exemplo, na dificuldade de próprio convencimento da própria máquina pública, que talvez numa gestão de uma cidade menor seja um processo mais simples porque as pessoas estão fisicamente mais próximas, para uma conversa, até para uma reunião presencial, para uma conversa mesmo informal, para uma aproximação de sensibilização. Então, acho que, na verdade, isso é exatamente o que você disse logo no início, são desafios novos. Eu acho que essa é a riqueza e a proposta que a gente está fazendo nessa segunda etapa do curso, nessa retomada, é sair um pouco da discussão teórica. Ela é importante, acredito que ela seja fundamental, porque sem embasamento teórico a gente não segue adiante, mas sair um pouco da base teórica, da base legal e focar nas experiências práticas. Eu acho que isso dá uma cara, dá uma cor e concretiza todas as realizações que a gente estava nos módulos anteriores formulando. Então, eu acredito que todas as questões das pessoas estejam contempladas. Eu não vou alongar mais, esticar mais o Hugo aqui na sala para a gente poder ficar batendo papo muito tempo. Eu agradeço a participação dele, agradeço a participação de todos. Eu informo que a aula vai estar gravada, então a partir provavelmente de quarta-feira, no mais tardar quarta-feira, a gente vai subir esse vídeo no Moodle para as pessoas que não acompanharam de maneira síncrona possam acompanhar depois. E qualquer questão também que tenha em relação ao curso, em relação a qualquer atividade, a gente também está disponível no atendimento pelo Moodle também, tanto pelo telefone, que a gente tem aqui um telefone fixo, que às vezes funciona melhor do que os meios digitais para conversa, e também a gente tem o e-mail do curso e também o fórum do curso. Eu acredito que esse curso não tem um fórum específico, mas a gente pode criar um fórum específico para congregar também os comentários e as sugestões de todas e todos. Então, sem mais, eu agradeço, a Glaucia agradeceu, nós agradecemos a participação de todos e acho que a gente pode encerrar a atividade por agora.